O Menino e o Mundo, de Ale Abreu, é uma experiência sensível, cheia de cores, sons, que a gente vai absorvendo a partir do primeiro momento que começa a ver a tela em branco nesse filme de animação. O fato branco dessa tela acaba sendo uma grande surpresa para o imenso colorido que começa a ser desenvolvido de uma forma caleidoscópica logo no início do filme. Apesar dele estar lidando com o universo da animação, Ale Abreu se propõe a fazer um trabalho bastante profundo dentro do sentimento humano através da aventura desse menino. Nós somos convidados, então, a assistir a alguma coisa cujo universo, apesar de ter a ótica de uma criança, é cheio de todas as agruras e todas as dificuldades do mundo adulto também. Ao longo do filme, a gente vai acompanhando essa aventura, ao mesmo tempo da vida real e da vida ficcional que essa criança se experimenta com todas as coisas que ela encontra pelo caminho. Notadamente, o som do Menino e o Mundo, ele tem uma parceria bastante sincronizada com os efeitos, com toda a gama de sentimentos e com todo o traço histórico da trajetória desse menino. Uma das coisas interessantes que a gente começa a descobrir logo no começo do filme é que esse menino vincula a história dele através de um tema sonoro que o pai toca para esse menino. A história e a dureza da história começa a aparecer quando esse pai precisa migrar, porque na cidade onde ele vive a escassez de recursos pede a necessidade dessa migração, que esse pai vá trabalhar fora. E a trajetória desse menino vai ser a busca em torno desse pai. É interessante notar que no meio desse caminho há muito da fantasia do menino, da presença do pai. E essa história vai se desenvolvendo a partir dessas lembranças, memórias e experiências. O pai acaba sendo uma figura sempre lembrada na ação, na vida que ele tinha no momento em que o menino convivia com ele. Mas a aventura se desenvolve de uma forma bastante mágica e esse menino acaba indo ao encontro desse pai numa cidade grande, cheia de fumaça, cheia de carros. E no meio dessa estrutura, ainda assim, esse menino encontra beleza e magia através de um músico que ele encontra na rua, de cortejos festivos, são mais de um que ele encontra no filme, e esse cortejo, ele acaba acompanhando esse cortejo animado, colorido, como é a experiência desse menino também na infância. Essa estrutura, ela acaba mostrando o tanto que há, ainda que no enfrentamento desse menino, nas dificuldades que ele tem, também há uma espécie de esperança em alguns resquícios da memória que ele tinha e das coisas que ele passa a ver no meio do caminho. Essa história vai se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, a gente vai vendo novos companheiros na aventura desse menino. Num determinado momento, ele está junto de um velho, esse velho trabalha também numa lavoura, né, num sistema mais organizado, uma lavoura com diversos trabalhadores, e esse menino começa a entender também a química de trabalho desse espaço e as regras de trabalho que ali predominam. Nesses momentos, ele tem, ao mesmo tempo, o embate da vida real e as experiências sensíveis do universo de onde esse velho trabalha. Então, ele, em um determinado momento, se insere num setor de colheita com os colhedores com pernas de pau, com os flocos de algodão com tamanhos e dimensões mágicas. Mágica é essa que vai predominar durante todo o filme, quando de vez em quando estamos numa narrativa aparentemente linear e de repente ela também se transforma numa coisa fantástica, que é um mundo no qual o menino se sente em brincadeira, em diversão, fruindo dessa experiência. Interessante notar que no filme toda essa estrutura da narrativa
ela é feita sem o uso de texto reconhecido, texto de língua falada reconhecida. São sonoridades, essas sonoridades tanto compõem os cenários, quanto compõem os diálogos que são feitos através de murmúrios, sons, o que é chamado também de blablação. Isso faz com que seja os tons da voz que predomina. Interessante notar isso no filme do Ale Abreu, porque o universo da criança, em geral, não que o filme seja voltado para um público exclusivamente infanto-juvenil, mas o universo da criança predominam essas linguagens descritivas, detalhadamente com falas, e nesse caso, ele vai saltar disso para a experiência sensível. O formato do desenho que ele adota, ele é bastante simplificado. Inclusive, os filmes de animação na contemporaneidade geralmente vão ter uma gama muito rica de efeitos, e esses efeitos, às vezes, buscam um traço de realidade. O filme de Ale Abreu ele vai trazer esse traço parecido com um desenho feito no papel, um desenho colorido a giz. Então, a gente acaba sendo muito convidado a participar também dessa elaboração do desenho. Todas as transições, essas imagens que falei antecipadamente, do campo, quando é o primeiro momento do filho, desse menino com a família e o pai, a transição para a cidade, os momentos de transição, geralmente eles são muito mágicos, são trabalhados com tempestade, voos, coisas além do real, coisas que o universo da animação faz com grande maestria. Mas a busca dele pelo pai ainda é a coisa mais importante. Então, num determinado momento, ele vê um trem e ele remete ao trem que levou o pai da sua cidade original e sai correndo atrás desse trem. E aí ele vê com tanta surpresa abrir um vagão e sair um homem, né, igual ao pai dele. E aí ele vai na direção. Só que aí nesse momento ele tem a surpresa de que tem um outro igual, um outro e um outro e um outro. E mais uma vez a gente vê essa estrutura de uma migração em que torna todos os homens iguais. E o filme mais uma vez consegue colocar a questão da realidade muito dura dos migrantes, não só brasileiros, no mundo, e como eles acabam sendo vistos de alguma forma como iguais. Então não é de novo o encontro com o pai, né? Na decepção desse menino, ele acaba ficando mais em contato com a cidade e vai vendo tamanha a brutalidade das coisas dentro de um ambiente urbano ostensivo. É interessante notar que a gente vai ao longo do filme acreditando que esse menino está acompanhando esse velho no primeiro momento e esse homem, esse rapaz que trabalha na fábrica no segundo momento. Mas nós somos bastante surpreendidos quando num determinado momento o velho volta à situação do velho debaixo da árvore, aquele velho que tinha sido despedido no campo de agricultura, e esse velho retorna para a casa onde era o início da história do menino. Esse velho traz uma mala, nessa mala ele leva a mesma bagagem que o menino levava quando saiu de casa. Uma foto em que tem o pai, a mãe e o menino. A gente vê a casa abandonada e começa, nesse trecho do filme, a ter um entendimento de que ele está fechando um ciclo começado no início do filme de um ciclo de vida. Porque no começo a gente vê a história a partir dessa ótica do menino e a gente vai se surpreendendo quando começa a notar que esse velho tem uma relação com o menino maior do que a que a gente imagina. Ele não é só um companheiro, ele é a extensão da vida desse menino. Da mesma forma, aí, lá perto do final do filme também a gente vai ver a memória, ele vai linkando situações na fábrica que faz com que a gente note que o rapaz também tem a mesma ligação com o menino, sendo ele uma extensão da vida dele. Essa surpresa a que a gente é levado na estrutura do filme traz para a gente também uma reflexão sobre o quanto ao longo da nossa vida nós carregamos a nossa memória e como somos ou não acompanhados por nossa infância, o quanto aquela criança que fomos caminhou conosco nessa estrutura de vida.
dando às vezes esperança, sendo também aquela mais viva e talvez a que mais fica atento à possibilidade de uma modificação, ainda que sofrendo de alguma forma todo o embate que há no espaço social, ainda mais no contexto que a gente vê que é o da cidade grande, onde o menino se insere ao longo de um trecho da vida dele. Este espaço simbólico, ele acaba sendo também muito real se a gente for pensar em termos de contexto brasileiro, ainda que o filme realmente tem, dentro do seu formato, dentro dessa estrutura, uma universalidade, os sentidos traçados ali realmente não situam exclusivamente, mas é uma realidade bastante conhecida no Brasil, de migrantes que em um determinado momento precisam sair de suas terras em busca de melhores condições de vida e deixam suas famílias, e as suas famílias ficam só com essa memória. Às vezes se perde realmente o contato totalmente e muitas vezes a história de vida da pessoa ela é paralela a esse desejo de reencontro. No filme, Ale Abreu traz essa ousadia vista da ótica da criança, que é o menino do filme, e essa ótica faz com que todos nós, em um determinado momento também, nos coloquemos como pessoas passíveis de viver diante de tanta dureza, a beleza da cor e a beleza também dos sons e da dinâmica que o filme apresenta. Assim como o filme inicia, ele se encerra, e isso também é um convite para o expectante que está assistindo poder lembrar que o processo criativo de um filme, assim como o processo de inserção na vida, ela pode começar com um papel em branco.